Tanta pessoa junto. Eles vão cortar nossa cabeça, então a gente não corre perigo aqui. Um descaso, nós estamos largados à própria sorte. O sistema prisional, o sistema carcerário, age como executor de penas privativas de liberdade, tendo esta como função primordial a ressocialização do indivíduo, enfatizando a arquitetura, segurança e respeito aos direitos humanos. Mas nem sempre foi praticado dessa forma. No início do século XVII, os indivíduos eram abandonados e a regra de prisão não era considerada como pena. Já em meados do século XVIII, o indivíduo passa de fato a cumprir sua pena. Contudo, é no século XIX que se dá o ápice na pena privativa de liberdade. E no século XX surgem as propostas, concepções modernas de ressocialização para os homens criminosos. Atualmente no Brasil, o sistema prisional passa por uma crise. A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as prisões um ambiente propício a várias epidemias e ao contágio de doenças. O sistema penitenciário pode ser basicamente dividido em três, os quais, numa sequência evolutiva, foram pensilvânico, aburniano e progressivo. O sistema pensilvânico, também conhecido como celular, foi inaugurado em 1790. Nessa estrutura penitenciária, foram utilizadas convicções religiosas e bases do direito canônico para estabelecer uma finalidade de forma de execução penal. O sistema arbuniano deixou de lado o confinamento absoluto do preso, por volta do ano de 1824. A partir de então, se estendeu a política de permitir o trabalho em comum dos reclusos, sob absoluto silêncio e confinamento solitário durante a noite. O sistema progressivo tem como ideia central a diminuição da pena conforme o lapso temporal passado em cada regime e o comportamento do apenado, sendo que este último requisito tem como objetivo demonstrar se o sentenciado absorveu ou não a terapia penal e está apto a retornar à vida em sociedade. Atualmente, o Brasil convive com o abandono do sistema prisional. O que deveria ser um instrumento de ressocialização, muitas vezes funciona como escola do crime, devido à forma que é tratado pelo Estado e pela sociedade. De acordo com os números do último censo penitenciário, cerca de 40% dos presos, sejam eles provisórios ou sentenciados, definitivamente estão sob a guarda da Polícia Civil, cumprindo pena nos distritos policiais. Cada preso custa por mês para o cofre da nação o total de 4,5 salários mínimos, sendo que o gasto geral do governo federal e estadual é de 60 milhões no só mês. Esses dados foram obtidos na teleconferência do Ministério da Justiça. Segundo o Ministério, 1.048 presos morreram dentro de cadeias e presídios brasileiros no ano de 2007. Para a ACP do sistema carcerário, o número é bem maior, 1.250 mortos em um ano. Andam no crime fora, só que eles continuam mandando. O celular entra e sai, se manda quem vai matar, quem vai morrer. Se faz os justiçamentos. O Serol Fino, que nasceu na penitenciária 1 de Presidente Venceslau, que se transformou numa penitenciária castigo. As garantias legais previstas durante a execução da pena, assim como os direitos humanos do preso, estão previstos em diversos estatutos legais. No campo legislativo, nosso Estatuto Executivo Penal é tido como um dos mais avançados e democráticos existentes. Ele se baseia na ideia de que a execução da pena privativa de liberdade deve ter por base o princípio da humanidade, sendo que qualquer modalidade de punição desnecessária, cruel ou degradante será de natureza desumana e contrária ao princípio da legalidade. No entanto, o que tem ocorrido na prática é a constante violação dos direitos e a total inobservância das garantias legais previstas na execução das penas privativas de liberdade. A partir do momento em que o preso passa à tutela do Estado, ele não perde apenas o seu direito de liberdade, mas também todos os outros direitos fundamentais que não foram atingidos pela sentença. Com relação às fugas, sua ocorrência
basicamente pode ser associada à falta de segurança dos estabelecimentos prisionais, aliada à atuação das organizações criminosas e, infelizmente, também pela corrupção praticada por parte dos policiais e de agentes da administração prisional. O inferno não é embaixo da terra, o inferno é um presídio. Com estas palavras, o ex-detento define os 12 meses que ficou encarcerado. O Brasil tem hoje um déficit de 200 mil vagas no sistema penitenciário. Um levantamento feito por 26 estados e o Distrito Federal mostra que a população carcerária atual é de 563.723.000 presos. Só há, no entanto, 363.520.000 vagas na unidade do país. A frase do ex-detento pode ser justificada principalmente por essa questão da superlotação. Por que você paga a comida nossa aqui, ó? Quando tá com o cachorro de mim, que ele vai só esperar e sai. Não sabe. Sai nem cachorro tá comendo lá fora. Viu a CPI no Ceará o máximo da humilhação aos detentos que recebem suas refeições em sacos plásticos e são... Não é de todo falho, não. Ele, no papel, ele é muito bem arquitetado. No papel serviria para o indivíduo cumprir uma determinada parte da pena e a partir de um determinado momento esse indivíduo passaria a cumprir um papel social, né? Ele estudaria, ele participaria de oficinas dentro do presídio. Aí no regime semiaberto ele iria procurar um emprego. Tem até programas de emprego para essas pessoas, né? Tudo isso em algumas empresas, tipo o Correio, ainda tem algumas empresas no estado que acolhem essas pessoas. Só que na prática não é assim que funciona. Na prática o sistema carcerário ele é inchado, muita gente, as questões estruturais mesmo, com relação à logística, não tem cela suficiente, então fica uma amontoada de presos na mesma cela, cumprindo diversas penas completamente diferentes uma do outro. É uma pessoa que é homicida, né, que é latrocida, que matou para roubar, fica junto com uma pessoa que de certa forma caiu porque roubou. Os documentos falsos. Documento falso. Agora, é fácil aplicar golpe no comércio hoje? Em modo em geral, vou falar que é fácil. Por quê? Quais são as facilidades que o comércio dá aí? Muita ambição. Tem muita ambição. Muita ambição. Uma pessoa chega, não sabe nem se é verdadeiro, não sabe se é falso. E muitas vezes até o verdadeiro eles negam. E aceitam o falso. E os funcionários das lojas estão preparados? Nunca, jamais. Não sabe, eles sabem reconhecer um documento falso? É mais fácil ele negar para uma pessoa que é certa do que ele negar para um falso. O estelionatário, ele tem mais lábia e consegue fazer a cada conta. lá, você não precisa nem abrir a boca. Você entregou os documentos, ele já só precisa do CPF. Eles querem o dinheiro. Eles querem saber se o CPF tá limpo. O CPF tá limpo, pronto. Aí é um abraço que ele dá, até cafezinho na sua mão. E no banco, é difícil abrir uma conta com documento Essa falso? conta, pra falar a verdade, essa é a segunda conta que eu abro. Eu não mexi muito com conta, foi a segunda conta que eu abro. E essa eu pensei que tinha aberto. Mas depois que eu notei que não tinha aberto, foi essa na minha área, banco na minha área. Os bancos são cuidadosos também? Não, nem tanto. Nem tanto? Não, nem tanto. O banco não é cuidadoso, não. O banco é igual ao comércio, ganha comissão, ganha tudo. É a mesma coisa de estar abrindo uma loja, comprando um telefone, um rádio, qualquer coisa. Bom, então tudo se resume em ambição, as vítimas. Ambição. Quem cai no golpe hoje... É ambição. É ambição pura. É ambição pura. Quer ganhar dinheiro em cima... É igual fala, né? O dono da loja, ele quer saber se dá lucro no mês. Ele quer saber se bate aquela meta. O funcionário bate aquela meta todo mês. Só que chega no fim do mês, ele vê que ele caiu no ele golpe. vê, o seguro cobre. Eles têm seguro geralmente? Não, a maioria das lojas tem seguro, né? Aí quando vê aquele daí, ele desconta de um pouquinho de cada prestação de cada cliente. Joga aquele que foi tirado da loja, joga um pouquinho, 2 centavos ali, 3 centavos ali, 5 centavos. Quer dizer, ele dilui o prejuízo para os consumidores. Dos inocentes. Nunca perde. Então o maior não é a gente, o maior é eles. Ele está fazendo uma coisa em cima dos outros clientes, que todo mundo sabe, se é juros em cima de juros. Agora você não precisa revelar os locais, mas você já conseguiu aplicar muito golpe, já no Brasil, assim? Não, no Brasil não. Essa aqui é a primeira, essa foi a segunda vez que eu fiz, que eu estava indo para o Paraguai comprar umas coisas besteiras, aí passei aqui para fazer isso aí, para levar mais dinheiro. Mas não deu certo, aí já, vou gastar o dinheiro que eu tenho. Você mora em Brasília, você falou.
Uma cidadã estava ao volante de seu carro, parou no sinal de trânsito quando... Na mão das crianças. Aí eu falava assim, gente, essas crianças, quando sair daí, vai sair pior. Porque não tem um apoio, não tem um amor, não tem um carinho. Eu acho que violência... né? O mundo já é violento. Você vai e bota numa instituição a criança lá e maltrata, eles vão sair pior. O Padre Severino, eu acho que é um depósito de ser humano mirim. Entendeu? E eu era tia dele, eu não podia trazer ele de lá, porque ele estava em custódia do Estado. Foi preso lá no Padre Severino umas 20 vezes ou mais. E lá dentro, o que eu aprendi lá dentro, foi nada. Foi nada. Só aprendi a ficar mais revoltado e mais revoltado, porque lá dentro os funcionários do governo próprio espancavam nós, tá entendendo? Não ensinava nada, queria dar correntada em nós, acorrentar nós na nossa época, entendeu?